João, capítulo 17, versículo 1. A oração sacerdotal de Jesus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que sai de ti, e creram que tu me enviaste. E por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus, ele falou nesse final que ele não era do mundo, como também as pessoas que estão cumprindo os mandamentos dele não são. E como ele foi odiado, quem prega a palavra de Deus, de Jesus, também é odiado na terra, assim como ele foi. A palavra ele começou fazendo uma oração sacerdotal. Jesus fez essa oração para Deus pouco tempo antes de Jesus morrer. Ele faz essa oração para Deus. Ele faz essa oração pouco tempo antes deles pegar Jesus e levar para a cruz do Calvário. Ele faz essa oração entregando tudo para Deus, para o Pai dele. Ele fala: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Era chegada essa hora aqui, era a hora que iam levar ele para o Getsêmen para matar ele lá na cruz do Calvário. Essa hora chegou, então ele fez essa oração antes dele ser levado para a cruz do Calvário. Aqui Jesus já estava sofrendo,
ansiedade, já estava em sofrimento, porque ele sabia que ele ia ser morto para se cumprir a palavra do pai dele. Ele falou assim para Deus: como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Que Jesus passou pregando o evangelho, curando os doentes, expulsando demônio. Agora ele estava entregando para Deus tudo o que ele tinha feito, mas ele não tinha se contaminado com o mundo do pecado, nem com prazeres de carne, com nada. Jesus se contaminou. Ele veio para cumprir a missão que Deus deu para ele. Os 3 anos de ministério de Jesus foi pregando o amor de Deus, pregando a palavra, curando os doentes e expulsando os demônios. Foi esse o ministério de Jesus, e agora ele estava entregando tudo para Deus, o que ele já tinha feito, porque ele já tinha cumprido, e agora já era a hora que ele ia morrer na cruz do Calvário. Ele faz essa última oração para o Pai dele, e ele fala: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, para que todas, ele orou, falando a Deus, que todas as pessoas conhecessem o único Deus, que era o Pai dele, que é o Deus Todo-Poderoso, que todos conhecessem o único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, e a ele, que é o Filho de Deus, que foi enviado, e aqui ele foi enviado, depois aqui ele morre na cruz do Calvário para ser o Salvador da humanidade. Ele já sabia que ele ia morrer, ele já sabia, Jesus já sabia desde pequeno, quando ele começou a se entender por gente, desde o começo, ele já sabia que ele ia morrer na cruz do Calvário quando chegasse o tempo. Aos 30 anos, Jesus começa o ministério, que é a pregação do amor de Deus e curando os doentes, expulsando os demônios. E aos 33 anos, Jesus é pego e levado para a cruz do Calvário para ser morto. Jesus não tinha pecado, Jesus não fez nada, ele foi morto à cruz do Calvário. Quem pegou Jesus para levar para a cruz do Calvário foi os religiosos da época. Não foram, como muitos pensam, pessoas que não tinham religião, mas foi religiosos da época. Eles acreditavam que Deus Pai era Deus, mas eles não acreditavam que Jesus Cristo também era Deus Filho, que é o Filho de Deus. Eles não acreditavam, eles faziam todo tipo de coisas que eles pudessem para acusar Jesus, para arrumar acusação sem Jesus fazer nada. Tudo que eles podiam fazer, eles faziam para acusar Jesus. Mas Jesus não dava motivo, mas mesmo assim eles acusavam Jesus. E Jesus também ele foi traído pelo Judas Iscariotes, que foi discípulo dele, que se assentou à mesa com ele, e o Judas entregou Jesus à morte por poucas moedas de prata. Ele entrega Jesus Cristo à morte à mão dos religiosos da época. Foi religiosos da época que mataram Jesus, que condenaram ele à morte, sem ele ter feito nada, somente por ele falar que também ele era Deus, que ele era o Filho de Deus, mas eles não aceitavam que Jesus Cristo fosse o Filho de Deus. E realmente ele era o Filho de Deus, e ele morreu na cruz do Calvário para cumprir a palavra dos profetas, como o profeta Isaías já tinha profetizado, Jeremias, outros profetas tinham profetizado que ele ia morrer na cruz do Calvário, e ele morre na cruz do Calvário para que hoje todas as pessoas tenham a salvação da alma. Se Jesus não morresse na cruz do Calvário, hoje nós não teríamos direito à salvação da alma.
ele veio para cumprir a palavra de Deus, ele veio para morrer na cruz do Calvário, porque Deus procurou, Deus mandou, enviou vários profetas, mas viu que o mundo já não tinha mais jeito quando ele enviou Jesus Cristo, porque Jesus já estava no céu com Deus, Jesus já estava, mas Jesus e Deus foi feito um acordo entre Jesus e Deus mandou Jesus vir e nascer em carne. Ele nasceu em carne, ele sentiu as mesmas dores que todos nós sentimos, aflição, angústia, tudo isso Jesus sentiu, os mesmos sofrimentos. Ele veio, nasceu em carne, mas ele já sendo mais Deus do que homem, tanto que ele não se contaminou com o mundo do pecado. Muitos pensam que ele nasceu em carne e não estava com Deus. Ele já estava com Deus desde o início, do princípio de todas as coisas, desde que começa falando a Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento. Muitos não entendem, pensam que Jesus não estava, ele estava desde ali da Arca de Noé, desde Adão e Eva, desde sempre Jesus já estava com Deus, só porque ele veio e nasceu em carne depois, quando Deus viu que o mundo já não tinha mais jeito, não tinha mais, mandou o seu filho para vir, para pregar a palavra, para curar os enfermos, para cumprir o ministério e para ele ser o salvador da humanidade, porque se ele não morresse na cruz do Calvário, hoje nós não teria direito à salvação. A salvação é dada para nós hoje de graça por Deus, nós temos esse direito, nós temos essa escolha da salvação dada por Deus e pelo seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, sofreu, morreu para que hoje todos tenham direito à salvação. Mas para ter a salvação é uma escolha de cada um, é cada pessoa que escolhe. Deus não obriga ninguém a nada, é a pessoa que escolhe se ela quer a salvação ou não. Deus deixou um livro arbítrio para as pessoas decidir se elas querem a salvação ou não. Só que Deus chama as pessoas sempre ao arrependimento dos pecados para ter a salvação da alma, mas ele não obriga ninguém a nada. E Jesus, ele continuou falando: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Essa glória que Jesus teve com Deus antes que houvesse o mundo, ele está falando da glória do tempo de antes dele vir e nascer em carne. É esse tempo que ele falou aqui. E ele fala: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e tu confiaste eles, têm guardado a tua palavra. Ele manifestou, ele pregou a palavra de Deus aos homens, que Jesus, as pessoas que Deus tinha dado para ele cuidar. Essas pessoas, ele fala que Deus confiou a ele e essas pessoas estavam guardando a palavra de Deus. Deus confiou a pregação a Jesus, a pregação do evangelho, do amor dele verdadeiro, e agora ele fala na oração, entregando para Deus que eram teus e Deus confiou a ele, mas eles têm guardado a palavra. Eram pessoas que entenderam a palavra de Deus, estavam guardando os mandamentos de Deus pela pregação que Jesus tinha feito para eles. E ele continua falando na oração: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, que o poder que Jesus tinha não era dele, o poder que Jesus tinha vinha de Deus, o poder para curar, o poder para libertar, o poder para expulsar demônio vinha de Deus. Deus confiou a ele.
E ele continuou falando na oração, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. Muitos receberam verdadeiramente a palavra que Jesus passou para eles, conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Essas foram as pessoas que ele tinha pregado, que creram que Jesus era o Filho de Deus e que tinha enviado ele mesmo a pregação, a cura e para expulsar demônios. Mas muitos não acreditaram, que tanto que os religiosos entregaram ele para morrer na cruz do Calvário. E ele continuou falando para Deus em oração: e por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aqueles que Deus deu para ele foram pessoas que cumpriram a palavra, pessoas que acreditaram que ele era filho de Deus, pessoas que de verdade acreditaram. Ele fala: eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo pelos que são teus, que são os que acreditaram na palavra de Jesus, acreditaram que ele era o Filho de Deus. E ele continua falando: ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Todas as coisas que era de Deus, era dele, e as dele era de Deus. E ele era glorificado no nome de Deus, porque todas as coisas, ele era pai e Jesus filho, então as coisas que era do pai era dele e as que era dele era do pai dele, e ele era glorificado em Deus. Ele continuou falando: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Ele se despedindo nessa oração e falando para Deus, falando que ele já não ia estar mais no mundo, já não ia estar mais na terra, mas pessoas iam continuar no mundo. Ao passo, ele fala que eu vou junto para ti, porque ele ia morrer e ia subir e ia se sentar ao lado direito do trono de Deus. Ele fala: guarda-os em teu nome, como me deste. Era para Deus guardar as pessoas que iam ficar ali, era para Deus estar guardando no nome dele os que Deus te entregue para ele, porque agora ele ia estar junto com Deus. E ele continuou falando: que me deste, para que ele seja um assim como nós, porque Deus, Pai e Jesus passam a ser um no mesmo poder, na mesma fé. Ali não é que muitos falam que três se torna um, porque fala que o Espírito Santo também, mas não, Deus Pai é Deus Pai, Jesus é Jesus, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Só que muitos falam que três se torna em um, porque eles estão no mesmo propósito de ajudar as pessoas, porque o Espírito Santo também é o Espírito Santo de Deus, ele também é Deus, ele também é uma pessoa do Espírito Santo. Apesar que não está falando do Espírito Santo aqui, não fala, porque quando Jesus ele sobe para o céu, daí Deus envia o Espírito Santo na terra. O Espírito Santo hoje está na terra para consolar as pessoas e para ajudar. Até esse tempo o Espírito Santo ele estava, mas ele não estava direto na terra como ele está hoje. Então, tanto Deus Pai como Jesus e o Espírito Santo trabalham em um só propósito, para estar ajudando as pessoas. Em um só propósito trabalha o Espírito Santo, Jesus e Deus. Glórias e glórias a Deus. E ele continua a falar para Deus: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles
se perdeu, exceto o filho da perdição, que para que se cumprisse a Escritura. Nenhum do que Jesus pregou a palavra verdadeira, ele fala que nenhum deles se perder, eles confiaram em Deus. Mas ele fala que teve um que se perdeu. Ele fala que é o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. O filho da perdição é pessoas que não cumprem os mandamentos de Deus, não acreditam na palavra de Deus. Ainda hoje tem os filhos da perdição na terra que não acredita em nada, que não acredita em Deus, não acredita em Jesus, não acredita no Espírito Santo. Esses são os filhos da perdição, que estão perdidos lá no mundo do pecado e não querem arrependimento. Há muitos que ouvem a palavra de Deus, mas as pessoas desfazem da palavra de Deus, zomba da palavra de Deus, blasfema contra a palavra de Deus. Esses são o filho da perdição que Jesus falou aqui, porque esses não quiseram ouvir a palavra e nem cumprir os mandamentos de Deus. Mas ele fala para o pai dele, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Porque outros profetas de Deus já tinham pregado a palavra.